Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias. E hoje a gente está gravando mais um videozinho aqui para a equipe Potato, certo? Amanhã vai ser a nossa revisão. A gente vai fazer questões ali da prova. Só que eu selecionei previamente algumas questões do livro para que a gente possa fazer essas questões aqui de maneira fixar um pouco mais o conteúdo, tá? O conteúdo de estática dos fluidos e dinâmica dos fluidos, né, que dão ali a introdução à mecânica dos fluidos, é um conteúdo interessante, entendeu? Não é difícil, mas exige que a pessoa tenha um certo cuidado no trabalhar, tá? Então, a primeira questão que a gente vai fazer é essa questão daqui, que é uma questão bastante simplória. Olha, um elevador hidráulico é construído entre dois pistões de tamanhos diferentes. Se vocês lembrarem da nossa aula, o que vem a ser o elevador hidráulico? O elevador hidráulico é basicamente aquela invenção lá, certo? No qual você teria unidos é, por um mesmo fluido, certo? A gente pode ter aqui um mesmo fluido que está ligado a essas duas superfícies que têm áreas diferentes, tá? E aí o que é que acontece aqui? Como a gente tem um fluido só que está dentro desse aparelho, que vem a ser esse elevador, o que é que acontece? Ao fazer força em um dos lados, certo? O que acontece? Essa força vai se transmitindo e ela vai para o outro lado. E aí tem uma característica importante aqui, que é o seguinte: para que o elevador hidráulico dê certo, a gente tem que ter aqui dentro um fluido que seja incompressível. E aí a própria definição do que a gente sabe de fluidos, né? Isso aí é um líquido, tá? Por exemplo, pode ser água. E aí o que, é que acontece? Quando a gente pressiona aqui por algum motivo, ó, imagine que eu possa ter aqui, uma própria questão coloca um carro, tá? Eu possa colocar uma força muito menor aqui. Por exemplo, uma pessoa, a depender da área, pode equilibrar um carro, a depender aí das áreas envolvidas e das massas envolvidas, certo? E qual é a condição para a gente fazer isso daqui? É muito simples, olha só. O que a gente faz para resolver esse problema daqui é o seguinte: eu chamo essa superfície daqui, deixa eu apagar aqui rapidinho. Eu chamo essa superfície daqui de deixado, né? Mas bom, vamos lá. Eu vou chamar essa de um e essa aqui de 2, tá? São duas superfícies diferentes. Eu vou chamar essa de um e essa de 2, tá? E o que é que acontece? Como esse fluido ele é incompreensível e ele está em todo o aparato, se eu aperto ele exercendo pressão em um dos lados, essa pressão ela vai se espalhar uniformemente, tá? Então, essa pressão ela vai ser igual dos dois lados. Então, a gente teria aqui o seguinte, ó, que a pressão um vai ser igual à pressão 2. E aí, lembrando aquela questão do princípio a ideia por trás é justamente essa. Como as pressões são iguais, a gente sabe que pressão é o quê? Pressão é força sobre área. Então seria, ó, a força um sobre a área um vai ser igual à força 2 sobre a área 2. Quais são as forças que estão envolvidas aqui? Geralmente são a força peso, está relacionado com massa, né? Então ficaria aqui, ó, M1 vezes G sobre a área um é igual a M2 vezes G sobre a área 2. De cara, a gente vê que G está dos dois lados aqui, ó, a gente podia cortar. Então, a gente poderia chegar, nesse caso daqui, ao seguinte: ó, eu podia chegar na relação M1 sobre a área um, se a gente dizer que esse elevador daqui ele tem a forma circular, por exemplo. Vamos supor, eu poderia dizer que aqui seria π vezes o raio ao quadrado. Então vai ser o raio R1 ao quadrado, tá? Do outro lado seria M2 sobre π R2 ao quadrado. Então, a gente cancelaria aqui o π, de maneira que a gente estabeleceria uma relação do tipo M1 sobre R1 ao quadrado vai ser igual a M2 sobre R2 ao quadrado. É uma maneira de expressar a lei de Pascal simplesmente deduzindo a partir do que a própria fórmula dá, tá? E o que é que ele dá na questão para a gente? Ó, vamos lá.
Na questão ele diz, ó, o pistão menor tem 4 centímetros, olha a diferença de diâmetro, tá? Ele tem 4 centímetros de diâmetro e o pistão maior possui 1 metro de diâmetro. Então vamos lá, ó. Se o diâmetro, vamos lá, eu vou botar aqui, ó. O diâmetro, se o diâmetro de um é 4 centímetros, é 4 centímetros, a gente sabe o quê? Que o raio um vai ser 4, já vou botar 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tá? O diâmetro de 2 vai ser 1 metro, tá? De maneira que eu posso escrever isso aqui, ó, como raio 2 sendo 0,5 metros, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ver mais o que a questão dá pra gente, ó. Um carro com 2 vezes 10 elevado a 3 quilogramas se apoia no pistão maior. Qual peso deve ser colocado no pistão menor para que equilibre o carro? Então, basicamente, o que a questão está dizendo ali é isso. Então, repare só, a gente já acabou de fazer aqui a redução de dimensões do problema, certo? Ou seja, eu reduzi isso tudo aqui. Perdão, só um detalhe aqui é 2. 2 vezes 10 a menos 2. Se o diâmetro é 4, o raio vai ser 2. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente substituir esses valores e colocar. Então, isso aqui ficaria a massa M1, que eu quero, sobre o raio 1 ao quadrado. O raio 1 ao quadrado vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Já está em metros, ok? Isso aqui vai ser igual a massa de 2. A massa de 2 que ele dá ali para a gente, que é 1,2 vezes 10 elevado a 3. 2 vezes 10 elevado a 3 quilogramas sobre o raio 2, que vai ser 0,5 ao quadrado. Isso aqui também é ao quadrado, tá? E aí, de maneira que a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A minha massa 1 vai ser igual a 2, nesse caso, já quadrando, 4 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 2 vezes 10 elevado a 3, sobre quem? Sobre, eu posso fazer isso aqui, olha só, isso aqui eu posso escrever, até para facilitar, 0,5 vezes 0,5. Por que que eu estou dizendo isso? Se eu pego e divido por meio, eu dobro esse número, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa de eu ter o seguinte, ó. A minha massa M1 vai ser igual 4 sobre meio, vai dar 8, então fica 8 vezes 10 elevado a menos 4. E 2 dividido por meio vai dar 4. Então fica vezes 4 vezes 10 elevado a 3. Aí, ó, 8 vezes 4 vai dar 32, certo? Vai dar 32. A massa M1 vai dar 32. Cadê? Aqui. 32 vezes 10 a menos 4. Com 10 a 3 vai dar 10 a menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a 3,2 quilogramas, tá? Se eu quiser a massa, se eu quiser a força que tem que imprimir, como é que eu faço? Peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Então, isso aqui seria, ó, quem é a massa? A massa é 3,2, a gravidade eu vou aproximar para 10, nesse caso daqui. Isso aqui daria 32 newtons. Então, é só uma maneira da gente expressar o problema, certo? É um problema bem simplório, não tem qualquer tipo de problema para resolver. É a espécie de problema mais fácil que tem, tá? Vamos passar por diante. Esse daqui é bem interessante, olha só. Um negociante de metais preciosos, isso dá para aplicar na prática, eu já fiz isso no passado. Tenta vender uma joia supostamente feita de ouro ao senhor Arquimedes da Silva. Bom, isso aí é uma analogia por conta de que Arquimedes teve a ideia de pegar a coroa do rei, de como resolver se a coroa era de ouro puro. Ele pesou a coroa e ele não sabia como saber se era mesmo de ouro.
E aí, ele, quando entrou na banheira, ele percebeu que o volume da água subiu, e com essa ideia daí, ele teve a ideia de como descobrir qual era o material, era feita a coroa. E é aquela famosa frase que ele diz, aquele momento que ele sai correndo nu, dizendo Eureka, 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 tá? Então, bom, então é só uma curiosidade. Ele desconfia da peça e propõe um teste de legitimidade. Ele pesa a peça e conclui que ela tem 39 gramas. Então, aqui ele dá a massa, certo? De 39 gramas. Ok? Em seguida, ele submerge em um tubo contendo água com 2,5 centímetros de área transversal. Então, esse tubo daqui, ó, ele já dá a área para a gente. Esse tubo. Ele vai ter um tubo ali circular de área 2,5 centímetros quadrados, tá? Sabendo que o nível da água subiu 2 milímetros, então a altura que vai subir são de 2 milímetros. Com isso daí, a gente está vendo o quê? Está vendo o deslocamento, o empuxo. E aí ele quer saber qual é a densidade da peça, vamos saber qual é a densidade, tá? E se essa densidade aqui é igual à densidade do ouro, certo? A densidade do ouro são de 13.800, 13.600. Não, a densidade do ouro, para a gente usar como base, densidade do AU, é de 19,3 quilogramas por metro cúbico. Pronto. Essa é a densidade do ouro. E a gente vai usar isso aqui como nossa referência. Aí você vai chegar ao seguinte, mas que fórmula eu vou usar? Para que a gente encontre isso daqui, a gente vai usar uma relação, que é a relação do empuxo. Relação do empuxo. Por quê? O empuxo é o volume deslocado de água, tá? É a massa de água que é deslocada, no caso o volume também, ao corpo entrar. A gente faz aquela analogia que é o seguinte, você tem ali um determinado volume, você olha para ele, vê qual é a altura dessa coluna, e aí quando você coloca o peso dentro, ele desloca isso daí, que é o caso que está ocorrendo. Então, esse deslocamento aí é o que a gente chama de empuxo. E aí você vai dizer assim, mas Fernando, não me lembro como é a fórmula do empuxo. Tudo bem, você não se lembra como é a fórmula do empuxo, a gente vai deduzir aqui. Então, imagine que você tenha um determinado corpo aqui, que ele é submerso na água, tá? Ele é submerso na água, de maneira que, ao submergir esse corpo na água, vai fazer o seu volume subir, de maneira que a gente vai passar o seguinte, ó, esse volume sobe, e ele teria aqui uma altura zero, certo? Uma altura y e uma altura y mais dy, certo? Que é a parte de baixo aqui desse corpo. E aí a gente sabe o quê? A gente tem um conjunto de forças atuando nesse sistema, de maneira que o quê? Que eu tenho para baixo a força P1, perdão, eu tenho para baixo a força, uma força 1, essa força 1 eu vou chamar aqui de P1 vezes A, tá? Eu tenho para cima atuando uma outra força 2, que eu vou chamar de P2 vezes A, tá? Então, com isso daqui em mente, a gente vai fazer aquele nosso trabalho que a gente já tinha feito anteriormente, certo? Então, vamos lá. Quais são, vamos lá, aí eu vou escrever aqui, ó, força para cima. Quais são as forças que estão atuando para cima? Para cima a gente tem aqui, ó, vai ficar P2, P2 vezes A, tá? P2 vezes A é a força que está atuando para cima, tá? E a força que está atuando para baixo, vai ser P1 vezes A, mais, e agora fora o próprio, a pressão exercida na área, a gente tem o que? Tem a massa do corpo, certo? Então vai ter aqui a força-peso, que vai ser a massa vezes a gravidade. Novamente, a gente pode escrever aqui, a gente sabe que densidade do corpo é massa vezes volume, é massa sobre volume, perdão, sobre volume, de maneira que eu posso escrever que a massa
é o volume vezes a densidade, tá? Então, como é que eu posso escrever isso daqui, ó? O somatório das forças, aqui, eu posso botar vetorial, ele vai ser igual a zero. Por que ele vai ser igual a zero? Porque o corpo fica totalmente submerso ali, tá? Então, houve um equilíbrio dessas forças que estão atuando sobre o corpo. Então, como é que fica isso daqui, ó? Eu vou ter, olha só, vão ser a soma das duas forças, que vai ser o seguinte, ó. Para baixo, eu vou colocar primeiro a força para baixo. No fim das contas, também tanto faria, né? Não, eu vou inverter, vou botar para cima. Ficaria para cima, pressão 2 vezes a área, tá? E para baixo ficaria Rho, é, pressão 1 vezes a área, menos Rho, V vezes G, tá? Isso daqui, ó, vai ser igual. Se ali é o vetor nulo, né? Se eu fosse tirar o módulo, isso aqui seria igual a zero, né? Mas eu vou fazer diferente aqui. Eu vou dizer que F, nesse caso aqui, eu vou dizer que F. Note que ele está só no sentido do eixo Y, né? Ele vai ser aqui, ó, P2A menos P1 vezes A menos Rho V vezes G, tudo isso daqui, ó, na direção J, tá? Então, só escrever vetorialmente. E aqui eu posso colocar o seguinte, ó, eu tenho duas pressões ali e a mesma área, então eu posso escrever que P2 menos P1, tá? Vezes a área menos Rho vezes V vezes G na direção J. E aí a gente sabe o seguinte, olha só, a diferença das duas pressões a gente já tinha calculado anteriormente, tá? Para aquela questão dali da altura. Essa diferença daqui vai dar F é igual a Rho, essa diferença vai ser Rho, no caso aqui o Rho vai ser o Rho do fluido, tá? Vezes G, vezes quem? Vezes a altura, tá? A gente tinha calculado lá da relação da altura com a pressão, tá? Isso daqui vezes a área, menos Rho, vezes V, vezes G, na direção J. Por fim, eu posso escrever aqui que a força vai ser, ó, isso aqui vai ser Rho0, Y, que é a altura, vezes a área, vai dar para a gente o volume, então isso aqui vai ser V vezes G, menos Rho, V, G, na direção J. O volume do fluido deslocado, certo? Isso daqui a gente vai chamar de empuxo. Então eu posso pegar isso aqui, ó, vai ser Rho0 V G na direção J. Então, o empuxo é uma força contrária ao peso, tá? Contrária à gravidade. A gravidade com o peso está para baixo e o empuxo está para cima, certo? Eu encontrei esse empuxo daqui, posso escrever o módulo dele, de maneira que o empuxo vai ser Rho0 vezes V vezes G, tá? E aí acontece o seguinte, aí agora a gente vai para a questão. Como é que vai ficar na nossa questãozinha aqui, ó? Simples. Eu tenho a seguinte relação. Eu posso chegar aqui e fazer da seguinte maneira, que o meu empuxo, tá? O meu empuxo, já que eles atingiram o equilíbrio, vai ser igual ao peso. Se o empuxo vai ser igual ao peso, eu posso chegar aqui e escrever, ó. Isso aqui vai ficar ρ da água, certo? Vezes, no caso aqui é o ρ0, né? Que é o volume, a densidade da água, vezes o volume que foi deslocado. E aí, para a gente fazer o volume, teria que ser a área vezes a altura. A área vezes a altura, que é a questão da vezes a gravidade. E isso daqui tinha que ser igual a quem? Teria que ser igual
ao ρ do material que a gente quer encontrar, vezes V vezes G. Simplesmente isso. Só que note o seguinte aqui, olha só. Ele não dá qual é a densidade desse material, ele não fala qual é o volume desse material, ele só fala do peso, tá? Então, a gente vai fazer a seguinte maneira aqui de a gente fazer, olha só, isso aqui podia ser feito se a gente tivesse, mas eu posso escrever o seguinte, olha só, é, no lugar do peso, eu posso simplesmente escrever aqui massa vezes a gravidade, tá? E aqui, ó, eu vou ter o deslocamento. Esse deslocamento que eu vou ter vai ser o seguinte, ó. Vai ser, ó, isso aqui vai ficar a densidade, porque note o seguinte, se eu vou ter um deslocamento para um determinado volume e eu preciso encontrar qual é essa densidade, a densidade que eu vou usar vai ser a densidade do elemento X aqui. Simplesmente isso. Vezes o volume, vezes a gravidade. O que é que eu estou fazendo com isso daqui? Eu só estou dizendo que o volume de água que vai ser deslocado para o volume, para a densidade daquele corpo que tem essa massa, esse peso daqui. É isso que eu estou dizendo. De maneira que a gente pode escrever o seguinte aqui, ó, eu posso chegar aqui e de cara cortar gravidade com gravidade, vai sobrar o que para a gente? Rho do elemento X vai ser a massa sobre o volume do elemento X. Olha aí, ó, nada demais. Esse volume que a gente está falando aí é o volume que foi deslocado. E o que se desloca é igualzinho. É basicamente isso, tá? Então, como é que fica isso aqui, ó? Isso aqui vai ficar 39 gramas, ou seja, 39 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, certo? Quilogramas, dividido pelo volume. Aí o volume lá, ó, ele vai dar o quê? Ele vai dar a área, que é 2,5 centímetros quadrados, então vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados, vezes a altura. A altura que ele disse que variou foi 2 milímetros, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. De maneira que a densidade do volume X vai ser o que aqui? Essa densidade desse volume vai ser. Cadê? Pronto. 39 vezes 10 elevado a menos 3. De cara, a gente já pode ver que pode cortar aqui, ó, 10 a menos 3. Com 10 a menos 3 a gente corta, tá? Isso aqui vai ficar 39, opa, 39 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 4. Essa conta daqui vai dar o quê? Vai dar exatamente, se eu divido isso aqui vai dar, cadê a minha calculadora? Isso vai me dar isso vai me dar 0,39 quilogramas, né? Pessoal, perdão, olha só. Eu acho que eu estou meio doido. Isso aqui era 0,39 gramas, tá? Então, 39 gramas. Não, tá certo. Então, isso aqui é 39 vezes 10 a menos 3, tá? Vai cancelar ali, isso vai ficar 39 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 4. E isso daqui vai dar para a gente 78 mil, 78 mil, 78 mil quilogramas por metro cúbico, tá? Então vamos lá. Isso aqui ficaria, deixa eu ver, se eu fosse fazer
0,39 quilogramas dividido. Eu podia ter feito diferente. Eu podia ter feito 2,5, 5 vezes 10 elevado a menos 7. Curioso. 5 vezes 10 elevado a menos 7. Enfim, pessoal. Então, isso daqui vai dar isso daqui. Ou seja, ρ de x vai ser 7,8. Eu posso botar 7,8 vezes 10 elevado a quatro quilogramas por metro cúbico, tá? E aí a gente pode comparar esse resultado daí com o resultado que a gente teria do, do ouro. O do ouro que a gente tem, ó, é de 19,3 quilogramas por metro cúbico, tá? Então a gente tem uma densidade aqui que é uma densidade muito maior. Essa densidade aqui é a densidade em torno ali do aço. Então a gente vê aqui o quê? Que esse resultado aqui mostra que não é ouro, tá? Então é uma maneira da gente resolver esse probleminha daqui, certo? É... Peraí. Ah, eu já sei o que aconteceu aqui. Faltou aqui a esse empuxo daqui. Não, nada, esquece. Vamos para a próxima questão, tá? Essa aqui é uma questão bacana, a gente já vai entrar na parte ali de hidrodinâmica, tá? Então, olha o que ela fala aqui, ó. Uma bomba mecânica, essa é uma questão bem prática, se a gente for olhar do ponto de vista do que a gente sabe. Uma bomba mecânica é utilizada para encher uma caixa de água localizada a uma altura de 6 metros. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Perdão, pessoal. A altura é de 6 metros, que vai ser percorrida, né? Então, é aquela questão que a gente tinha visto que você teria o seguinte, ó, você teria um duto, ele está numa altura menor, ele precisa levar água para aquela altura maior, então ele precisa fazer o quê? Ele precisa estreitar o encanamento de maneira que você aumente a velocidade do fluido e você consiga levar ele para cima. Vamos prosseguir. E aí ele fala o seguinte, ó, uma bomba mecânica é utilizada para encher a caixa d'água 6 metros acima. A saída da bomba tem 10 centímetros e é conectada a uma tubulação de 5 centímetros. Então, vamos com calma aqui, olha só. Primeiro, a saída da bomba. A saída da bomba tem 10 centímetros de diâmetro, certo? 10 centímetros de diâmetro, ou 5 centímetros de raio. 5 centímetros de raio. De raio, tá? E aí ele é conectado a uma tubulação que tem 5 centímetros de diâmetro, tá? Então eu vou botar o seguinte aí. É conectada, é conectada a tubulação que vai ter ali 5 centímetros de diâmetro ou 2,5 centímetros de raio. 2,5 centímetros de raio, tá? Então vamos lá. Isso é a primeira parte. Então, o que, é que a gente tem aqui? A gente teria fosse fazer o seguinte: aí você tem aqui a bomba, tá? Essa bomba ela tem uma saída que ela vai ter aqui 10 centímetros e ela vai ser conectada
há uma tubulação que tem metade disso. Essa tubulação aqui, ó, é a que vai levar lá para cima, aonde está a caixa d'água. Basicamente, a ideia é essa daqui que tá ocorrendo, tá? Então, o que é que ele diz mais aqui? Sabendo que a água é jorrada na caixa d'água com velocidade de 1 metro por segundo, olha só, ele dá para a gente ali a vazão, tá? Ele dá a vazão. Não, ele dá a velocidade que a água é jorrada. A vazão seria é, metros cúbicos por segundo, tá? Então ele dá a velocidade. Então a água está entrando aqui, ó, com uma velocidade, eu vou chamar de velocidade de V2. Qual vai ser essa velocidade de V2? Vai ser 1 metro por segundo, tá? Então vamos lá. Ele quer saber qual é a velocidade da água na saída da bomba. Esse é o primeiro passo, tá? Então ele quer saber aqui quem? Vamos lá. Ele quer saber qual é a velocidade aqui. Para mim fazer isso daqui, o que é que eu faço? Simplesmente, eu estou pressupondo aqui que não tenha mais variação da altura do comprimento da tubulação. Embora eu tenha desenhado assim, considere que meu desenho que não seja bom, tá? Mas daqui da tubulação até cá em cima, ela tenha toda a mesma dimensão. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso dessa condição para resolver o problema da equação da continuidade, tá? Como é que a gente sabe que é a continuação da continuidade? Simples. Se não está sendo perdido nenhuma massa, a gente sabe que a massa de um vai ser igual à massa de 2, ou seja, a massa que está passando em um vai ser a massa que está chegando em 2. E isso daqui para um intervalo de tempo que igual, tá? Como isso daqui é igual, a gente poderia, você sabe, escrever massa M1, eu poderia escrever como em termos de densidade, né? Então poderia ser escrito como densidade vezes o volume. Aí olha só, o volume eu vou escrever como sendo área vezes o comprimento ali do 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 diâmetro não, o comprimento dali que passa por aquela unidade de tempo. Sobre T, tá? Isso aqui, claro, é a área 1, isso aqui é a densidade 1, certo? Isso aqui é o comprimento 1. E aí vai ter a mesma coisa lá para o outro, densidade 2, área 2, L2 sobre T. E note que o seguinte, primeiro ponto, a densidade é igual, já que a gente está trazendo o mesmo líquido e essa condição daqui não é suficiente para ele ter qualquer tipo de alteração, a gente corta a densidade. Certo? Sobrou o que aqui para mim? Sobrou, olha só, a área 1 vezes. O que é o comprimento 1, esse comprimento 1 de água que passa nesse intervalo de tempo T aqui? Isso aqui é a minha velocidade. Então vai ser a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Essa é a nossa equação da continuidade, tá? Bom, com isso daqui em mente, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Qual é a área 1 que ele dá lá pra gente? Ele fala de 5 centímetros ao quadrado, tá? Então, de raio, né? A área 1 vai ser π vezes o raio 1 ao quadrado. Se ele tem 5 centímetros, significa que vai ser 5 centímetros, ou seja, 0,05 metros. 5 vezes 10 elevado a menos 2, né? Vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, vezes a velocidade 1, é igual à área 2. A área 2 vai ser π vezes esse raio daqui é 2,5 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Ao quadrado, vezes quem? Vezes 1. Então, ó, com isso daí em mente, o que a gente tem? A gente acaba resolvendo aqui o nosso probleminha, tá? Então, ó, certo? E aí, como é que a gente vai resolver isso aqui, ó? Simples. Pi com pi eu corto, tá? Então, a gente sabe que a velocidade 1
a velocidade 1 vai ser igual a 2,5. Isso aqui a gente pode escrever como sendo 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 2. Eu posso fazer isso aqui duas vezes, tá? Olha só. Isso aqui é 2,5, tá? Vezes 10 elevado a menos 2, o quadrado, né? Vezes 5 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui só é uma dica. Se você está num problema, está num concurso, uma coisa, e você não pode usar calculadora nem nada, você usa esse artimanho. Olha só. Primeiro, 2,5 com 2,5, 10 elevado a menos 2 vai cortar, tá? Aí ficou aqui, ó, 2,5 e 5. Se eu divido 5 por 2,5, dá quanto? Dá 2. Então isso aqui dá meio. Então isso aqui vai ficar meio e meio. Ó, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é 1 sobre 4. Ou seja, a velocidade 1 vai ser 0,25 metros por segundo. Essa é a velocidade da, da água que é puxada pela bomba, tá? Então, essa aqui é a primeira parte. Vamos para o item letra B, tá? Encontre a pressão da água de saída da bomba. Essa questão é interessante. Para a gente responder isso daqui, eu vou chamar isso de pressão P1. Ele vai querer a pressão P1. E para mim encontrar essa pressão P1, eu vou usar qual fórmula? A equação de Bernoulli, tá? Só que a gente só começa depois do intervalo, na próxima aula. Forte abraço a todos aí.